Muito boa noite, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Colocando água no copo aqui, provavelmente eu não vou usar, mas como eu estou tremendo, então... 1 Coríntios, capítulo 14, é o texto que vamos compartilhar nesta noite. Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 19. Os irmãos acompanhem. Para ajudar o pessoal aí da imagem, que eu não passei, é a versão RA. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Senão, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Visto que não entendes o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra. Vamos ter mais uma palavra de oração. Soberano Deus, estamos diante da tua palavra, da direção do teu Santo Espírito, ó Pai, para ouvirdes a tua voz, ouvirdes o teu ensinamento, que assim seja no meio do teu povo, que a sua igreja seja sempre edificada, que o intuito da tua igreja seja sempre adorar, engrandecer, louvar o teu santo e excelso nome, e aprender pela direção do teu Santo Espírito a caminhar com o Senhor, a ser moldado à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado sejas para todos sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos no meio de um contexto em que Paulo está ensinando a igreja sobre os dons espirituais.
Nós estamos desde o capítulo 12 trabalhando nesse assunto. Nós chegamos no capítulo 13, onde Paulo praticamente abre um parênteses e diz à igreja assim que iria ensinar a eles, já que eles estavam tão preocupados em exercer os seus dons de forma que pudesse, né, trabalhar. Ele vai falar para aqueles irmãos assim: pois bem, vocês querem exercer os dons? Que vocês procurem, né, os melhores dons. Mas eu vou passar agora a ensinar a vocês um caminho mais excelente do que simplesmente exercitar o seu dom. E aí Paulo dá aquele texto maravilhoso, né, que nós temos na palavra de Deus, praticamente um poema ali sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, que podemos ali compartilhar um pouquinho na última mensagem. Então Paulo vai falar que o caminho mais excelente é o amor, que tudo feito, principalmente na igreja, se não for o amor à causa, se não for o amor, né, o carro-chefe, se não for a motivação dos irmãos, o amor, e principalmente o amor que vem de Deus, né? Nós falamos que o amor aqui, a palavra amor aqui é tratado como o amor ágape, aquele amor perfeito, o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, e que principalmente esse amor é dado ali na palavra de Deus para o nosso entendimento e na prática como o fruto do Espírito, aquele que é o Espírito Santo que dá, e através do selo dele, da morada dele, da habitação dele em nós, então nós somos capacitados a amar da forma que 1 Coríntios capítulo 13 descreve. E aí Paulo aqui no capítulo 14 vai voltar ali, a partir desse ensinamento para a igreja, de que tudo deve ser feito com amor, ele vai voltar a tratar com a igreja sobre os dons, né? E agora vai enfatizar mais sobre os dons de línguas, que era o que estava causando mais desentendimento entre os irmãos ali, porque eles estavam tratando o dom de língua como superior a qualquer outro dom, talvez por ser um dom de evidência, né? Que seja mais visível para todos ali. Então eles estavam tratando como se... parece que é os dias de hoje, né? Nós chegamos em alguns lugares onde as pessoas que falam em línguas têm mais destaque do que outras, ou em algumas outras denominações, eles enfatizam mais aquelas pessoas como se o dom de língua fosse algo que evidenciasse o batismo ou a morada, a habitação do Espírito Santo dentro do cristão. E aí Paulo vai aqui continuar tratando sobre os dons e tratando a igreja de Corinto sobre o dom de língua. Ele diz aqui, no capítulo 14, que ele ensinou sobre o amor, né, o que era o amor ali de forma perfeita, o amor que vem de Deus, e ele diz assim: então, segui o amor, segui esse caminho, né, com a sua prática, com a sua vivência, com aquilo que você vai servir ao Senhor, sirva seguindo esse caminho, o amor esteja à frente de todas as suas ações, e aí sim, procurai com zelos os dons espirituais. A partir da vivência do amor, a partir de entender o que é o amor, a partir de praticar o amor, e se nós voltarmos um pouquinho lá no que Paulo descreve o que é o amor, nós vamos ver que os pontos que ele descreve sobre o amor é os mesmos que dá para se comparar ao fruto do Espírito, né, que é o amor, lá em Gálatas 5, 22 e parte do 23, mas também esses pontos que Paulo fala aqui, que a igreja deveria viver isso, são exatamente os pontos onde a igreja estava falhando, são os pontos onde, se nós voltarmos desde o primeiro capítulo, que ponto a ponto do que Paulo estava tratando sobre os problemas da igreja, nós vamos ver que o que faltava na igreja era paciência, era benignidade, era o ciúme causava desavença entre outros. Então é aquele que o amor não se ensoberbece, né? Não quer estar também acima dos outros, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. Então era tudo que a igreja de Corinto estava vivendo, e era por isso que ele fala
eu vou ensinar para vocês o caminho que vai aí ajudar vocês a corrigir esses problemas no meio da igreja, e aí sim vocês vão poder exercitar o dom de vocês de forma que glorifica a Deus e que edifica a igreja, e esse é o tema da nossa mensagem. O importante é a edificação. O tema da nossa mensagem de hoje, o importante é a edificação. Pois bem, o que Paulo está dizendo aqui a partir de exortar, de ensinar os coríntios a viver o amor, mas a partir daí praticar os dons. Ele vai dizer assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou em outra tradução, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, tá? Lembrando que Paulo começou a tratar lá sobre o dom de línguas, por isso que agora ele já está continuando, já falando desse dom, né? Vai dar aí um checkmate sobre esse dom de línguas, que era a causa do problema na igreja de Corinto. Paulo ele vai falar assim, que eles deveriam procurar, principalmente o dom de profecia. Primeiro ponto para nós aqui é que ele vai, interessante a gente ter a mente voltada, ele vai fazer essa distinção entre o dom de profecia e o dom de línguas. Ele vai fazer essa comparação até o final do texto em que nós vamos compartilhar aqui nesta noite, como já foi feita a leitura. Segunda questão é que Paulo, em nenhum momento, ele vai falar que o dom de língua que a igreja de Corinto estava praticando é um dom falso, ou que não existia, ou que era algo inventado por eles. Em nenhum momento Paulo vai falar que era um dom falso. Ele vai corrigir a igreja, porque esse dom estava sendo usado de forma errônea, né? Estava sendo exercitado de uma forma que estava infrutífero, não estava edificando a igreja. Então o dom era verdadeiro, mas a forma de usar o dom estava sendo de forma errada, tá? Por que ele fala que os coríntios deveriam procurar principalmente o dom de profecia, ao invés do dom de língua, tá? A resposta ele começa a dar aqui no versículo que lemos: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E aqui eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nessas palavras de Paulo aqui, porque é algo importante para nós entendermos sobre o culto público. O que Paulo está ensinando à igreja aqui, e falando que eles estavam praticando no culto, exercitando o seu dom no culto, né? Ele vai usar esses dois dons, mas ele está falando do momento ali em que eles estavam usando isso no culto público. Ele está ensinando à igreja aqui que o importante no culto público é a edificação da igreja. É claro, e isso é indiscutível, que tudo que nós fazemos como igreja, como cristãos, na nossa vida, o fim, né, principal, a missão principal da igreja é glorificar a Deus em todas as coisas, tá? Por isso nós nos reunimos para oferecer um culto a Deus, mas o foco do culto, a atividade no culto é a edificação da igreja. Paulo está falando aqui nessas palavras que, por que o dom de línguas o dom de profecia é superior ao dom de língua? Porque quem exerce o dom de língua sem a interpretação, está edificando a si mesmo, Paulo está falando. A igreja não está entendendo o que a pessoa fala, e se não houver intérprete, não vai servir de edificação para a igreja. Mas a pessoa que exerce o dom de profecia, ela está falando à igreja, ela está falando aos homens, não está falando a si próprio. E com isso, a igreja é edificada, a igreja é alimentada, e aí existe a função, né, para o qual o dom de profecia ou o profeta é
no Novo Testamento é colocado para edificar, para exortar e para consolar. Quando o dom de profecia é exercitado na igreja, ele cumpre esses 3 pontos da missão. Então, tudo que nós fazemos no culto público, exercitando os nossos dons, e nós já estudamos aqui que o Espírito Santo, ele capacita cada um, ele dá dons a cada um, a partir do momento em que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele faz a função, né, de vir até nós, fazer em nós morada, mas ele nos capacita a servir, ele nos coloca nesse corpo e ele nos dá dons para edificar esse corpo. Então, a partir do exercício de cada um, nós acabamos de ler aqui no texto de Efésios, cada um fazendo sua parte, o exercício do dom de cada um usando, né, o dom que recebeu do Espírito Santo, a igreja é edificada. Isso é feito de que forma? No culto, na reunião da igreja, no trabalho da igreja, né? A igreja vai crescendo, vai sendo edificada. Então, o dom de línguas, se ele não é feito de uma forma que haja intérprete, o dom de línguas aqui, que nós falamos no capítulo 12, que nós entendemos por idioma mesmo, tá? Em nenhum momento na palavra do Senhor, na tradução mesmo, nós vamos achar esse dom sendo interpretado de forma da qual foi escrita por uma língua estranha, mas sempre por um idioma, ou alguma palavra, alguma forma de idioma da qual era entendido em algum lugar, tá? O que era o exercício do dom de língua naquela época, na igreja primitiva? Era a ação do Espírito Santo capacitando alguém a falar num tipo de língua da qual a pessoa tinha necessidade de ouvir. Nós vimos isso, né, em Atos capítulo, na descida do Espírito Santo, capítulo 2, onde todos os que estavam reunidos ali, que foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, mas não era uma língua estranha. Aquelas pessoas de vários povos, tribos, raças, nações que estavam ali para aquela festa do Pentecostes, eles entendiam o que cada um estava falando na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então, tinha várias pessoas ali, né, o Espírito Santo falando através de vários discípulos, mas as pessoas que estavam ouvindo, ouviam no seu próprio idioma, não era uma língua estranha da qual ninguém entendia. Da mesma forma, depois nos outros textos, o exercício do dom de línguas no mesmo sentido. Então aqui, o que acontecia? Existia o dom de língua, a ação do Espírito Santo, mas com essa função, de falar à igreja, falar àquele povo que pudesse estar ali, que era de outra língua, de outro povo, e precisava ouvir, e alguém era capacitado pelo Espírito Santo a falar, ou tinha o dom de falar em outra língua, e poderia falar no culto. Nós vamos ver mais para frente Paulo falando isso, né? Que poderia falar no culto, em outra língua, mas que houvesse intérprete para que a igreja pudesse entender o que estava sendo falado. Caso contrário, que a pessoa não o exercesse em público. Então, por que essa correção de Paulo? Por que essa exortação de Paulo? Justamente porque a função de cada ato do culto é edificar a igreja. Tudo que é feito aqui é para a edificação da igreja. Uma das formas, né, uma das brigas da reforma protestante é que, por exemplo, quem já ouviu, ou quem já estudou a história da igreja, quem não estudou tem a oportunidade aí, pastor Esteban, lá, ó, dando aula no seminário, 1000 anos de história, e no próximo semestre mais 1000 anos de história. Só procurar ele aí, procura a Ana Paula, faz a inscrição, vai lá assistir o curso, e você vai aprender bastante sobre a história da igreja. Mas houve uma época em que o que começou a acontecer com a igreja, né? Principalmente nos 1000 anos em que Roma tomou a frente e começou a comandar a igreja. Eles começaram a olhar para o povo e falar assim: o povo não entende a palavra, o povo não entende as histórias. O que vamos fazer?
vamos criar algo visível para que o povo possa entender. E aí começaram a introduzir imagens visíveis na igreja com essa intenção de que o povo olhasse e se lembrasse das histórias bíblicas. Então, aquelas janelas com alguma figura de alguma passagem bíblica, aquelas imagens que a gente vê dentro das igrejas católicas, principalmente, né? Mas as históricas tinham muito mais ainda, era com essa intenção de trazer para o povo algo visível, porque a mente de quem estava à frente era: o povo não entende. E aí, a gente viu que não deu bom, né? O povo não pode ver algo que quer colocar no lugar de Deus. Mas, mais para frente, o povo não entende a linguagem bíblica, o povo não entende a palavra de Deus. Então, vamos colocar alguém lá à frente que vai falar para o povo e vai fazer o trabalho, né, todo, e o povo só vai dizer o amém. E aí começaram com só estou dando um panorama assim por cima, tá, para a gente continuar com o foco no texto aqui. Então, mas colocaram lá as missas, né, era feita em latim, porque o povo não entende a língua, e malemar alguns padres também não conseguiam rezar a missa em latim, então só alguns que dominavam a língua poderiam fazê-lo, mas o povo não tinha acesso à Bíblia porque o povo não entende. Outra questão também, que começou e foi introduzido dentro da igreja, é os corais. Por que começou a surgir os corais? Porque o povo não sabe cantar, o povo não sabe louvar, então vamos colocar alguém que faça esse trabalho pelo povo. E aí começaram a organizar pessoas, grupos que pudessem, bem parecido com hoje, né? Mas hoje a gente tem bandas, né? A turma senta lá e, ó, show, ó, vamos adorar o Senhor, mas só ouvir. E aí o povo não participava do culto, porque o povo não sabe, não entende, não consegue fazer, e vamos colocar alguém para fazer. E aí vem a reforma protestante e começa, né, a ver algumas coisas, né, a se levantar contra algumas questões, e essas questões eles começaram também, depois da introdução, de conseguirem aí o início da reforma protestante, começaram a abolir essas coisas, porque justamente a intenção, e a palavra de Deus nos ensina, que é para o povo adorar ao Senhor, é para a igreja cultuar ao Senhor. Nós lemos aqui, né, 2 Pedro, dizendo: vós sois agora, não precisa mais ninguém fazer por vocês. Jesus, ele rasgou o véu de alto a baixo, aquilo que separava, aquilo que precisava de um intermediador, aquilo que precisava de alguém fazendo pelo povo, não precisa mais. É o povo que deve chegar e ofertar esse culto ao Senhor. Então a igreja, ela vem e oferece um culto ao Senhor. E como que a igreja oferece um culto ao Senhor? Como que a igreja oferta um trabalho ao Senhor na sua reunião? Exercitando os seus dons, diante da capacidade que Deus vai dando a cada um. Então, existia na igreja os mestres, e os mestres, eles eram responsáveis pelo ensino, e eles se levantavam e constantemente eles ensinavam a igreja a palavra de Deus, né? Mas também existiam os profetas eram como se fossem os mestres, mas os mestres faziam isso regularmente, os profetas não, eles recebiam do Senhor algo e trazia aquilo para a igreja, mas não era uma revelação nova, não era algo assim, tipo o Antigo Testamento, né, os videntes, ou algo que Deus revelou, não. A função do profeta, a função da profecia era exortar, edificar, exortar e consolar. Nós vemos um exemplo disso quando, lá em Atos, né, a reunião da igreja, né, a assembleia da igreja, eles decidem sobre uma causa, e aí enviam os irmãos para levar essa notícia para a igreja. Atos 15. Então, eles decidem a causa, resolvem enviar essa carta para as igrejas, e a partir do versículo 30 diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram
pelo conforto recebido. Então, eles leram a decisão, a epístola, e se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, o profeta no Novo Testamento, ele tinha essa função de aquilo que é ensinado, aquilo que é trazido, eles, junto com a palavra dada à igreja, eles fortaleciam os irmãos, eles aconselhavam e eles consolavam com aquela palavra de ânimo, de decisão da igreja. Por que existiam esses homens que tinham essa direção de Deus nesse sentido? Porque o cânon ainda não tinha sido fechado. A Bíblia, da forma que nós conhecemos hoje, ainda não estava concluída. Então, ainda estava sendo escrita, os irmãos estavam sendo usados por Deus para escrever as cartas, né? Aquilo que chegou até nós. Hoje, nós não temos essa atividade nesse jeito. Algumas pessoas que recebem alguma revelação do Senhor e consola a igreja com isso. Não, o consolo, o ensino, a exortação que nós recebemos hoje para quem tem o dom de profecia é mediante a palavra de Deus. Tudo deve ser analisado e feito esse discernimento se o que vem a partir do ensino, da boca de alguém, está mediante a palavra de Deus. Porque a revelação de Deus está aqui, não precisa de mais ninguém revelando. Então, na igreja primitiva ainda tinha esses irmãos que recebiam do Senhor, através do ensino que era dado, das decisões da igreja e da direção do Espírito Santo, e faziam essa função. E hoje a mesma função é feita através do ensino pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem essa função na nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é inspirada, é Deus que deu, toda ela, de capa a capa, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, ela é completa, ela faz esse trabalho. Deus deixou, o Espírito Santo deixou ela com o fim de fazer esse trabalho. E o que ela faz na vida do cristão, do homem de Deus? A fim de que, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos quem faz essa função. Nós não precisamos de uma revelação especial, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e ouvir aquele mesmo que direcionava o profeta no Antigo Testamento, que direcionava o profeta na igreja primitiva, que direciona o profeta no Novo Testamento, que direciona o profeta até hoje, que direciona os cristãos, que é o inspirador da palavra de Deus. Ele ainda faz a mesma função até hoje, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem conduz cada palavra que sai da boca do que é ensinado na igreja, com o mesmo fim, a edificação do corpo. Então, quando aqueles irmãos lá na Reforma se levantaram e trouxeram de volta falando, não é o povo, é a igreja que faz, é a igreja que adora, né? Hoje parece que nós estamos dando uns passos para trás e voltando de novo, querendo colocar pessoas para fazer a nossa função, alguém que possa adorar a Deus por nós, alguém que possa louvar a Deus por nós, e a gente poder somente estar aí de corpo presente. Mas não é a igreja que adora. Por que nós batemos muito na tecla, mas também não é uma regra? Nós olharmos para esse texto aqui, não é uma regra, tá? Não é que ninguém possa vir aqui e vou cantar, vou ofertar um hino ao Senhor, como, por exemplo, a irmã Dalva, domingo retrasado, né? Leu uma poesia aqui que edificou a igreja. As palavras que foram ditas entram no coração e vai trabalhando de tudo que está diante, conforme a palavra de Deus é ofertado e serve para a edificação da igreja, né? Então, também é da mesma forma, alguém vem aqui, louva ao Senhor
de uma forma, numa língua, né? Se possível, uma música em português, mas que a igreja possa ouvir aquela canção e glorificar a Deus e meditar na letra daquilo que está sendo cantado e a igreja é edificada com aquelas letras. Então, mas o que nós batemos bastante na tecla é que o conjunto aqui, ele conduz a igreja em adoração. Então, a função é que a igreja cante junto, é que a igreja louve junto. Por isso que muitas vezes eles param os instrumentos para ouvir a voz da igreja, o louvor da igreja, porque a função não é que ninguém esteja aqui fazendo o nosso papel, mas é que nós possamos ofertar um culto ao Senhor. Então, tudo que é feito aqui e deve ser feito de forma que seja claro, que toda a igreja entenda o que está sendo feito e que toda a igreja possa dizer amém no final. Seja uma oração, seja um cântico, seja uma oferta, seja qualquer coisa, a igreja possa olhar e falar amém pelo exercício desse dom que está edificando a igreja, que está glorificando a Deus. Por isso que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Porque o dom de língua aqui, Paulo está falando, e ele vai agora nos outros versículos anteriores, e eu vou... Não sei que horas são. Acabou a bateria. 10 para as 9? Meu Deus do céu. Tá bem. Os irmãos aí gritam a hora que acabar, tá? Falar amém, irmão. Que é para falar amém no final, né? O texto fala aqui. Então, deu 9 horas, os irmãos falam amém. Pastor, amém. Olha só o que o Paulo vai ensinar aqui. O porquê que é importante ser bem claro o que é feito a partir do púlpito aqui, a partir das instruções da igreja. Porque ele dá o exemplo de 3 coisas aqui. Um instrumento que é tocado de forma sem seguir os tons certos, né? Os músicos aí vai saber, né? Se a Thaís chegar ali no piano e sair batendo qualquer nota, como é que a gente vai saber que música que ela está tocando? Muito menos se for 2 instrumentos juntos. Um vai olhar para o outro e falar, o que você está tocando aí? Não dá para entender, a melodia não é clara. Da mesma forma, ele usa outro exemplo da trombeta, se a trombeta der um som incerto. A trombeta aqui que ele está usando é no simbolismo da batalha, tá? Que ele que era responsável por tocar a trombeta e os outros se preparar para a batalha, né? Ou bater em retirada. Imagine se ele tocar a trombeta errado. Está lá, indo, avançando para a batalha, e o exército está perdendo a luta, o cara vai tocar a trombeta que é para bater em retirada, e ele toca o som errado que é para avançar, e aí já viu, né? Então, da mesma forma, Paulo está falando, tem que ser um som claro, um som que todo mundo vai entender a ordem que é dada para que tome a postura correta, né? E outra questão é se você estiver falando lá e a pessoa não estiver entendendo, é como se você for conversar aí com o pastor Esteban e ele começar a falar somente na língua natural dele, você não vai entender nada. Alguma palavrinha ainda entende, né? Mas se você for conversar com o David mesmo, o David for falar no inglês e você não entender nada de inglês, um estrangeiro conversando com o outro, é o que Paulo dá o exemplo aqui no versículo 11. Então, esses 3 tipos são exemplos bem claros, irmãos, que Paulo está dando de que as coisas na igreja, ele está usando aqui o dom de línguas porque era algo que estava causando problema lá naquela igreja. Mas em qualquer situação, em qualquer dom que nós vamos exercer na igreja, se nós não exercermos o dom de uma forma clara para a edificação da igreja, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou sendo usado por Deus nisso? E se a igreja está sendo edificada ou não? Se eu estou fazendo somente para a minha edificação ou se é para o corpo? Então, o que é feito dentro do trabalho da igreja é para que o corpo vá crescendo. Todos os trabalhos dentro da igreja, todas as atividades da igreja é feita para que o corpo cresça. E isso tem que ser bem claro para a igreja. Porque senão a igreja fica perdida, sem saber o que está acontecendo. Então, por isso que é bom tratar de forma bem clara, para que todos possam dizer o amém no final e ser edificado, glorificar a Deus. E outra questão também que é
muito importante que você pense: o seu dom precisa ser exercido para a edificação da igreja. Não é mais alguém que pode fazer algo por você, não é mais você transferir a adoração a Deus, ao serviço a Deus para outra pessoa. É você chegar diante de Deus e ofertar o seu dom, exercitar o seu dom para a edificação do corpo do Senhor. Porque o ajuntamento da igreja, o culto ao Senhor, a função primordial do culto é glorificar a Deus, mas edificando a igreja, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu trabalho. O corpo é edificado. Então, ninguém mais trabalhando por nós. A edificação do corpo, ela deve ser de forma, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, que o culto nosso possa ser feito ao Senhor de maneira racional. Então, Paulo ele vai falar aqui, né, exortando nos versículos que lemos aqui, que precisa ser de forma que você faça com a mente, mas que você também seja direcionado pelo Espírito. Então, não é só ser emocional, né? Não é só ser direcionado pelo Espírito, não é só algo que é mistério, mas é algo racional. É algo que é pensado, é algo que é trabalhado, é algo que é feito com ordem e decência. Então, o culto ele é ofertado dessa forma, o dom ele é exercitado dessa forma. A edificação para a igreja passa por esse ponto. Então, ela é feita com um entendimento, mas pela direção do Espírito Santo de Deus, né? Nós vemos isso na história de Spurgeon, né? Spurgeon ele é considerado o príncipe dos pregadores, e ele diz na sua biografia, assim, que ele estudava o texto da palavra de Deus, e ele ia, meditava, se aprofundava no contexto, em tudo, mas na hora de pregar, ele subia até chegar no púlpito dizendo: eu confio, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, porque ele sabia que não dependia só do entendimento dele, dependia da direção do Espírito Santo, do que o Espírito Santo queria falar à igreja, do que o Espírito Santo queria edificar a igreja. Mas não somente, como também alguns, né? Eu vou lá, vou abrir a Bíblia e o que o Espírito Santo quiser falar, ele vai falar. Não preciso estudar, não preciso meditar, não preciso me dedicar. Então, não é dessa forma. Então, existe esse equilíbrio, existe a sua dedicação em aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas também feito na direção do Espírito Santo. Isso em conjunto, a mensagem chega de forma que edifica a igreja e não se torna, como Paulo falou aqui no versículo 14, feito, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então, eu estou aqui, vou orar em línguas e eu não estou nem aí para os irmãos se vocês estão entendendo em nada, mas eu estou sendo edificado, e a igreja não. Então, de fato, o meu espírito está orando, mas a minha mente está infrutífera, porque, na verdade, nem eu estou entendendo o que eu estou falando, porque quem tinha o dom de línguas na igreja, ele falava em outra língua, mas ele também não sabia o que ele estava falando, porque era outra língua, e ele não era, né? Então, senão não era um dom, né? Então, ele falava, vamos por aqui que eu chego aqui e começo a falar em inglês, tudo, pregar, orar em inglês, né? Mas os irmãos não estão entendendo e nem eu estou entendendo o que eu estou falando, mas eu estou sendo edificado. É possível isso? É possível exercitar meu dom. Por exemplo, eu chegar aqui, fazer um trabalho tão ruim, né? Como o Nicodemos uma vez falou isso aí. Eu posso chegar aqui e fazer um trabalho tão ruim que os irmãos não entenderam nada da mensagem, ninguém foi edificado e também não entendi nada que eu preguei, mas eu saí daqui e está tranquilo porque eu fui edificado, porque eu senti de Deus que eu estava exercitando o meu dom. Estava aqui ensinando a igreja, pregando, mas os irmãos não entenderam nada. Da mesma forma, é a pessoa que usava o dom de língua na igreja sem a igreja entender. Realmente ela estava orando em espírito,
mas a mente dela não era frutífera, né? Era mente infrutífera, porque nem ela mesma entendia e também a igreja não era edificada. Então, Paulo vai falar o quê? O que nós vamos fazer, então, nesse caso? Nós vamos orar com o Espírito, mas também vamos orar com a mente. Vamos fazer a coisa com decência, com ordem, né? Com entendimento. Ofertar um culto a Deus com entendimento e de forma que a igreja entenda e possa o quê? Dizer, versículo 16, dizer amém depois da sua ação de graça. Depois do exercício do seu dom, a igreja fala amém. Nós entendemos, glorificamos a Deus pelo exercício do dom de cada um que vem aqui, né? Pelos louvores, pela pregação, pelo ensino das crianças, pelo trabalho, por qualquer trabalho, a igreja vê a edificação, é edificada e diz amém no fim de todas as coisas. E depois, nas próximas mensagens, nós vamos entender a importância também disso ser claro, do dom de profecia, do ensino principalmente ser claro, para o indouto, ou para o descrente, para numa linguagem mais fácil, né, para um visitante na igreja. Então, que fique bem claro para nós, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sempre pensar em tudo que fizermos, por que estamos fazendo, como estamos fazendo, e se isso que eu estou fazendo, eu estou exercitando o meu dom. Se eu estou colocando diante de Deus uma oferta a Ele, pelo que o Espírito Santo me deu, para que eu possa glorificar a Ele, mas que também, no ajuntamento da igreja, nos trabalhos da igreja, se o que eu estou fazendo, exercitando o meu dom, está edificando o corpo, se é para que todos juntos possam dizer amém, e a igreja crescer, e as pessoas serem edificadas, porque essa é a função do dom dado pelo Espírito Santo de Deus, essa é a função do culto público, é a edificação da igreja, é o ensino da forma que possa edificar, exortar e consolar a cada irmão, e que Deus nos abençoe. E nas próximas palavras nós vamos entender o porquê é importante o dom de profecia para o descrente e principalmente observar o falso profeta nessas duas questões. Então, que Deus nos abençoe, que possamos chegar até lá. Amém?